Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Leonardo Mancini. Hoje eu estou trazendo para vocês um material sobre controle de fluxo de caixa, controle de conciliação bancária, enfim, toda a parte de controle financeiro que uma empresa precisa, minimamente precisa desenvolver para ter um controle efetivo das suas operações. No último vídeo eu trouxe um pouquinho sobre, na prática, né, como que funciona uma apresentação de vendas, que eu gosto de usar, alguns dados, alguns indicadores que eu gosto de usar, e hoje eu trouxe aqui um controle financeiro que algumas empresas utilizam e que ele é uma planilha simples, é uma planilha que ela foi desenvolvida no própria ferramenta do Google, então ela é super fácil de usar, compartilhável com várias pessoas, níveis de acesso e tudo mais. E o que é legal entender? Legal entender de como ela funciona e para que é a utilidade dela, né? Porque não adianta a gente ter a planilha e não ter as informações corretas, e também não adianta ter as informações se a gente não consegue organizá-las. Então, por isso que eu vou dar uma passada rápida aqui sobre como funciona essa planilha. Então, para ter uma base, tudo começa no lançamento, né? O que é o lançamento? É imputar dados sobre qualquer movimentação financeira da empresa, seja ela receita, seja ela despesa. Então, aqui eu deixei alguns exemplos de uma empresa fictícia. Então, aqui estão os lançamentos que são feitos, né? A data, então, que os lançamentos estão acontecendo, a descrição, que é muito importante, o fornecedor, e também é importante pôr, porque eu vou explicar lá na frente um pouquinho algumas outras funcionalidades dessa planilha, o tipo, se há uma receita ou uma despesa, e a categoria, que nada mais é do que a classificação dessa despesa ou receita, dessa movimentação. O valor e o status. O status é legal, por quê? Aqui no provisionado significa que eu lancei e está provisionado por uma data futura, ou seja, estamos aguardando esse lançamento se concretize. O pago está ok, fiz a conciliação bancária, fui lá no meu extrato, nas minhas movimentações e vi que estão ok. Pendente significa que está em aberto, seja receita, seja despesa. E por que isso é importante? Porque nas outras abas, elas vão funcionar a partir dessa daqui. Então, elas vão me dar informações do fluxo de caixa, do resumo dos meus saldos, quanto que eu tenho para cada fornecedor a pagar, quanto que eu tenho a receber de cada cliente, se eu tenho clientes em atraso, e também um DRE projetado gerencial, não é o contábil, porque aqui a gente está fazendo sobre movimentações financeiras, então é um DRE, um DRE gerencial. Então, para a gente avançar um pouquinho, aqui são os lançamentos, eu posso colocar eles em qualquer ordem, não tem problema, não precisa ser na ordem, eles não vão aparecer, não precisa ser na ordem que a gente vai do mês, né, então pode ser qualquer lançamento. Então, se eu tiver um lançamento aqui, por exemplo, meu último lançamento é 1/10, se eu tiver um lançamento aqui, por exemplo, eu esqueci de um lançamento de 1/7 de 2026, apareceu, pode lançar aqui que não tem problema, e ele vai ser computado na aba fluxo de caixa, ele vai aparecer todo ele de maneira organizada. Então, pode ver que meu último lançamento lá foi o 7/7, 1/7, na verdade, e eu já tinha lançado 1/10, e aqui ele incluiu antes a minha movimentação. Então, para vocês verem que não tem problema você fazer a aba lançamentos em qualquer ordem. Mas é importante que aqui não são feitos lançamentos, todos os lançamentos são feitos na aba lançamentos. Aqui é só a consulta do nosso fluxo de caixa. Então, aqui ele vai dar um resumo diário, né, na ordem, e também o status, se baseado nos lançamentos que a gente fez lá atrás. Na minha aba de resumo de fluxo de caixa, ele vai me dar um resumo dos saldos. Então, o que são o resumo dos saldos? Com base em tudo aquilo que eu estou fazendo nesses lançamentos, ele vai me dar, dia a dia, quais são os meus saldos esperados aqui das minhas movimentações. Então, como o nosso saldo lá, a gente não tem lançamentos, valores, por exemplo, aqui, nesses três aqui, que foram só para exemplo, eles estão nos mesmos valores, mas aqui você pode ver que altera. Então, o que significa isso? Significa que todas as movimentações que eu fizer, ele vai me dar um resumo aqui, dia a dia, para eu ter uma ideia. Se eu vou ter necessidade de caixa, se está sobrando caixa, se eu posso investir, se eu vou precisar de dinheiro, em que momento que eu vou precisar. E isso aqui, esse é feito para
qualquer período de tempo que você tiver lançamento. E ele automaticamente já faz o resumo aqui no mês. Então, no mês 6, a minha provisão é de ter 183 mil, no mês 7 e no mês 10, que é os lançamentos que eu tenho aqui. E por que no mês 10? Porque eu tenho um lançamentinho aqui, que é do mês 10. Então, ele computa também o mês 10. Isso aqui é legal para eu entender se eu vou precisar de dinheiro nos meses futuros, se está sobrando dinheiro nos meses futuros, se eu preciso tomar alguma atitude com relação às minhas movimentações financeiras. Então, ela não é um controle muito complexo, mas ela dá uma visão muito boa do controle gerencial e do que precisa ser feito. Como eu disse lá atrás, é preciso que seja feito os registros de categorias. Por quê? Para que a gente tenha as informações de despesas e onde estão alocadas as despesas, ou se eu tenho mais de uma fonte de receita, aonde estão alocadas as minhas receitas. Então, para isso, eu tenho o meu plano de contas. Aqui é um plano de contas sugerido para uma empresa que a gente atua. Isso aqui é totalmente editável, a empresa pode adaptar de acordo com a necessidade dela, ou, no melhor dos casos, de acordo com o plano bater o plano de contas da contabilidade com o plano de contas do financeiro, para que facilite a troca de informações. Isso aqui é um plano padrão, pode ser utilizado, pode ser editado, não é uma regra, mas é importante que se tenham todas as categorias determinadas e que façam sentido para a empresa, isso que é o mais importante. Como eu disse lá atrás, a gente, na provisão, a gente tem toda a movimentação. Se está provisionado, se foi pago, se não foi pago, se está pendente ou não está pendente. No apagar, aqui na minha abinha apagar, eu tenho tudo que está provisionado a pagar, né? Então, provisionado, não está atrasado, e aqui também não está registrando o que já está pago, a pagar nos próximos... tudo em aberto, na verdade, desculpa, já separado por fornecedor. Isso que é bacana. Então, eu sei o quanto que eu preciso pagar para cada fornecedor no meu período de tempo. E, do lado contrário, eu tenho aqui o meu a receber. O que é esse a receber? São todos o meu a receber de todos os clientes por período de tempo. Então, isso é legal até para análise de crédito, para saber o quanto que eu estou, quanto que eu tenho, né, a receber de cada cliente, se eu posso liberar mais crédito, se eu não posso liberar mais crédito. Isso faz uma análise muito importante. E aí, como eu citei também, a gente tem uma aba de em atraso. O que significa a aba em atraso? São todos os clientes que estão pendentes com a gente. Então, eu tenho aqui a informação se meu cliente pagou, se ele não pagou, na verdade, quando é a data de vencimento, para que eu tenha um controle financeiro muito bem feito, de acordo com o perfil de cada cliente. E, como eu disse lá atrás, todas as informações, elas terminam num DRE. Um DRE gerencial simples, que traz a informação para a gente do resultado mensal, tudo baseado em caixa, tá? Não é por competência, tudo baseado em caixa, para que a gente tenha a informação correta das nossas operações, já categorizado, então, minhas receitas, aonde eu gastei. Aqui, por exemplo, a gente tem 4 categorias, né, de despesa, mas, assim, todas as categorias que a gente lançar lá na aba lançamento, ele vai aparecer aqui como uma categoria de lançamento. Então, é uma planilha muito simples, é uma planilha que foi feita para facilitar o dia a dia e dar informações de fluxo de caixa para qualquer empresa, certo? Então, se você gostou do material, se você gostou da apresentação ou gostou do material, deixa seu like, compartilha com quem você acha que vai ser útil, e se você quiser a planilha, é só me pedir, que essa planilha é disponibilizada gratuitamente, beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.